Olá, turma, sejam todos bem-vindos, professor Alex, disciplina Química, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Bom, turminha, espero que vocês estejam aproveitando as nossas aulas, acompanhando direitinho, beleza? E como primeira dica, olha só, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer as devidas anotações. E prestando atenção na aula, aquela figura, gráfico, tabela ou questão que chamar a sua atenção, printa a tela. Aí você vai passar essas informações para o seu caderno e desenvolver os seus estudos. Show de bola? Bom, turminha, estamos em uma série de aulas relacionadas ao primeiro ano do ensino médio, cálculos químicos ou então estequiometria. Bom, e na aula de hoje vamos estar abordando mais um caso geral dessa estequiometria, onde nós vamos trabalhar situações, problemas relacionados ao volume, certo? Então, vamos trabalhar, na verdade, o que? Substâncias gasosas. Show de bola? Uma informação que nós vamos precisar de mais é a tal da CNTP, as condições normais de temperatura e pressão. Nós vamos falar já já sobre esse tópico, tudo bem? Então, vamos lá, vamos começar, turminha? Bom, estequiometria ou cálculo estequiométrico, vem do grego stoichion, quer dizer elemento, mais metron, medição. É o cálculo das quantidades de reagentes ou produtos das reações químicas, feita com base nas leis das reações e executado, em geral, com auxílio das equações químicas. Então, para o cálculo estequiométrico, turminha, nós vamos precisar lembrar, buscar as leis ponderais e as leis volumétricas, aquelas leis relacionadas à massa e volume. Por exemplo, lá vou dizer a conservação da massa, a lei de Proust, ou seja, que as substâncias químicas reagem de forma proporcional. Show de bola? E as equações químicas devidamente balanceadas. Então, através desses dois artifícios, a gente consegue resolver o cálculo estequiométrico, certo? Também nós temos alguns passos, turminha, para poder fazer a resolução. Na verdade, né, a gente teríamos mais situações. Só que podemos resumir todas essas situações ou passos em três. Primeiro, escrever a equação química, certo? Normalmente a questão ela vai falar das substâncias, reagentes e dos produtos formados. E a partir dessa informação, turma, nós vamos precisar escrever a equação química, visualizar o que realmente está acontecendo. Feita a equação química, nós vamos atentar se essa equação está balanceada, ou seja, se os átomos dos reagentes aparecem na mesma quantidade dos átomos dos produtos. Porque uma reação química nada mais é do que uma recombinação dos átomos envolvidos. Então, precisamos fazer o balanceamento para poder descobrir a proporcionalidade da reação, certo? Por fim, com base nos dados e na pergunta, nós vamos estabelecer uma regra de 3 simples. O cálculo estequiométrico, na sua grande maioria das vezes, a gente resolve através de uma regra de 3 simples. Por quê? Porque a equação devidamente balanceada está pautada na proporção entre os átomos. Show de bola? Vamos, turminha, para um exemplo. Ó. A nossa aula vai trabalhar quando o dado e a pergunta do problema ambos são em volume. Quando a pergunta e as informações estão em volume. O minério blenda, o ZnS, o sulfeto de zinco, ele foi fortemente aquecido na presença de oxigênio, produzindo, aí nós vamos falar agora dos produtos, produzindo o óxido de zinco e o anidrido sulfuroso. Olha só, calcule o volume de anidrido sulfuroso obtido nas CNTP
CNTP, condições normais de temperatura e pressão, temperatura de 0 graus Celsius ou 273 Kelvin, e pressão de 1 atmosfera, 1 atm, ou então 760 milímetros de mercúrio, certo? Todos os gases ou qualquer gás nessas condições, estaremos falando que ele se encontra nas CNTP, que poderá ser gerada a partir de 30 litros de oxigênio também nas CNTP. Aí, turminha, você já observou que nós temos duas cores destacando, certo? Olha só, o que está em verde são os dados do problema, são as informações, né, iniciais, ok? O que está em amarelo, turma? A pergunta do problema, ou seja, justamente o que a gente vai estar buscando encontrar, determinar. Bom, na sua questão do Enem, na questão da UEMA, ou então na questão da escola, da sua avaliação, não vai aparecer essas cores, ok? Então, a gente vai precisar ler direitinho, interpretar de forma correta, para poder, a partir daí, extrair essas informações. Quais são os dados do problema e qual é a pergunta, o que realmente ele está buscando determinar. Show de bola? Vamos à resolução. Olha só, seguindo os passos já vistos, ou seja, com base naquelas etapas que eu citei anteriormente, vamos expressar o 2SO2, ou seja, os 2 mols de SO2, certo? Em litros. Olha só, quando falamos em mol, nós podemos relacionar com o volume molar, o volume de um gás ocupado, né, nas CNTP. Bom, para todo gás, todo e qualquer gás nas CNTP, 1 mol vai estar ocupando sempre 22,4 litros nas CNTP. Tudo bem? Temperatura de 0 graus Celsius, pressão de 1 atmosfera. Certo? Então, olha só. A questão ela vai relacionar o oxigênio com o anidrido sulfuroso, o dióxido de enxofre. Turminha, olha só, o que a equação nos diz? Que 3 mols de oxigênio, ou seja, 3 vezes o volume molar, 22,4 litros, está relacionado com 2 mols do SO2, ou seja, 2 vezes 22,4 litros. Mol equivalente a 22,4 litros. 30 litros do gás oxigênio, certo? A informação da questão. 30 litros vai produzir X do SO2, ok? Estabelecemos agora uma regra de 3 simples, meios pelo extremo. Então, eu vou ter 3 vezes 22,4 vezes X, que vai ser igual a 30 vezes 2 vezes 22,4. Isolando x, turminha, olha só, eu posso escrever dessa forma, 30 vezes 2 vezes 22,4 dividido por 3 vezes 22,4. De cara você já percebe, né, que nós podemos cancelar, eliminar 22,4. O que aparece em cima e o que aparece embaixo. Beleza? Ficando 13 vezes 2 dividido por 3. Desculpa, 30 vezes 2 dividido por 3. 30 vezes 2, 60. Dividido por 3, 20. 20 litros de SO2. Então, a partir de 30 litros do gás oxigênio, nós vamos conseguir obter nas CNTP, importante frisar isso, 20 litros do anidrido sulfuroso. Muito fácil, muito simples, certo? E agora nós vamos resolver, certo? Mais algumas questões para a gente poder ficar bem fundamentado esse tópico, certo? Mas lembrando ainda o seguinte, o cálculo estequiométrico entre volumes é um cálculo direto e imediato, né? Vamos trazer aqui uma segunda dica que pode agilizar e facilitar mais ainda o nosso cálculo, envolvendo gases, ok?
desde que os gases estejam nas mesmas condições de pressão e temperatura. Por exemplo, ó, um volume de 15 litros de gás de hidrogênio, medidos 15 graus Celsius, 720 milímetros de mercúrio. Você já sabe que essas condições não correspondem às CNTP. Mas não tem problema. A partir do momento que os gases, todos os gases envolvidos, estiverem nas mesmas condições de pressão e temperatura, nós vamos ter um cálculo direto e imediato. Olha só. Reage completamente com cloro. Qual o volume de gás clorídrico, de gás clorídrico produzido na mesma temperatura e pressão? Turminha, escrevendo a equação química, eu vou ter essa situação. Ó, o gás de hidrogênio reagindo com o gás cloro, produzindo o HCl, o cloreto de hidrogênio. Como todos são gases e estão nas mesmas condições, 15 graus Celsius, 720 milímetros, então, a equação me diz que um volume de hidrogênio, certo, produz 2 volumes de HCl, ok? Então, vamos lá, produz o dobro. 1 de hidrogênio vai resultar no dobro de HCl. Então, se eu tenho, turminha, 15 litros de hidrogênio, quanto que vai ser formado de HCl? O dobro. 15 vezes 2, bingo, ó. 30 litros de HCl. Eita, ficou mais fácil agora, né? Pois é. Se os gases estiverem nas mesmas condições de pressão e temperatura, nós vamos ter, turminha, ó, um cálculo direto e imediato. Vamos a mais algumas questões. Olha só. Uma das transformações que acontecem no interior dos catalisadores dos automóveis modernos é a conversão do CO, monóxido de carbono, em CO2, dióxido de carbono. Segundo a reação, ó, temos aqui a reação, beleza? Admitindo-se que um motor tenha liberado 1.120 litros de CO, medido nas CNTP, o volume de oxigênio medido nas CNTP necessário para converter todo o monóxido em dióxido em litros é igual a, ok? Fizemos a leitura e é importante fazer uma leitura assim devagar, de forma que a gente possa perceber os dados e a pergunta, o que ele está justamente querendo que a gente resolva. Então, feito isso, olha só. Primeiramente, turminha, vamos pegar aqui a equação da reação. Eu tenho um monóxido reagindo com meio mol do oxigênio, que vai produzir o dióxido de carbono. Tudo bem? Olha só, a questão ela vai relacionar o monóxido com o oxigênio, certo? Então, olha só, 22,4 litros, que corresponde a 1 mol do monóxido CO, ele vai reagir com meio mol, ó, 1 sobre 2, meio mol do gás oxigênio. Então, meio mol, 1 sobre 2, vezes 22,4. 1.120 litros que a questão relata, vai produzir, vai reagir com X litros de oxigênio. Tudo bem? Então, vamos lá. Uma regra de 3 simples. Meios pelo extremo, certo? E se você prestar atenção, já isolando o valor, já isolando aqui o X, vamos ficar com 1.120 vezes 11,2 dividido por 22,4. Turminha, 11,2 é a metade de 22,4. Então, eu posso escrever 1.120 vezes 1 dividido por 2. Ou seja, vai ser a metade. A metade de 1.120, 560 litros. Professor, eu poderia fazer de forma direta? Lógico. O que a equação está nos dizendo? Que 1 mol do monóxido vai reagir com meio mol do oxigênio, certo? Então, o volume necessário de oxigênio é a metade em relação ao monóxido. Então, bastaria pegar o volume do monóxido, que é 1.120, e dividir por 2, certo? E aí nós teremos a resposta. Lógico que esse cálculo direto, você vai fazer
partir do momento que você já estiver habituado com esse tipo de questão, ok? Então, a partir do momento que você compreendeu legal essa ideia, essa teoria, você pode aplicar. Se você tiver alguma dúvida, faça o cálculo tradicional, o cálculo conservador, e aí você vai chegar a um resultado seguro. Beleza, turminha? Vamos lá, mais uma questãozinha. Olha só, quantos litros de oxigênio são necessários para reagir completamente com 40 litros do monóxido de carbono? Quantos litros de gás carbônico serão formados nessa reação? Duas perguntinhas, né? Os três gases foram medidos a 22 graus Celsius e 720 milímetros de mercúrio. Ou seja, todos os gases envolvidos, eles se encontram nas mesmas condições de temperatura e pressão. Então, um cálculo bem parecido ao anterior, certo? Então, olha só. Aqui nós temos a equação balanceada. 1 mol do monóxido, CO, vai reagir com meio mol do gás oxigênio, produzindo o dióxido de carbono. Ok? Então, ele quer saber quanto de oxigênio vai reagir com 40 litros do monóxido. Então, a equação nos diz que 1 litro, porque nós estamos nas mesmas condições. 1 litro do monóxido produz meio litro do oxigênio, né? Reage com meio litro do oxigênio. 40 litros do monóxido vai reagir com quanto? Vai reagir com X, certo? Mas quem é esse X? Turminha, usando o cálculo direto, o monóxido ele vai reagir com a metade com relação ao oxigênio. Com a metade de 40, 20 litros. Então, são necessários 20 litros do gás oxigênio. Show de bola? E quanto do dióxido será produzido? Até escrevi aqui, como a proporção é de 1 para 1, ou seja, 1 do monóxido vai estar produzindo 1 do dióxido de carbono. Então, se eu tenho 40 litros do monóxido, é lógico que, pela equação, pela proporção, eu vou estar produzindo também 40 litros do dióxido de carbono. Então, a resposta é 40 litros do dióxido. Show de bola? Pegaram? Vamos a mais uma questãozinha, turma. Olha só. Os volumes de gás nitrogênio e de gás oxigênios necessários para a síntese de 8 litros de pentóxido de nitrogênio, considerando que todos os gases estão nas mesmas condições de temperatura e pressão, são respectivamente. Ok? Então, aqui ele está querendo que a gente determine o volume para dois gases. Ok? Primeiramente, vamos para a equação. E a equação, segundo a questão, é essa. 2 mols do nitrogênio vai reagir com 5 mols do gás oxigênio, produzindo 2 mols do N2O5, que é o pentóxido de nitrogênio, certo? Então, com base nessa equação, o que eu percebo? 2 litros do N2 reage com 5 litros do oxigênio, produzindo 2 litros do N2O5, ok? Então, para produzir 8 litros do N2O5, quanto de N2 e O2 são necessários? Olha só, para o N2, eu vou trabalhar aqui, 2 vezes 8 dividido por 2, tá certo? Então, vai dar o quê? 8 litros. Na verdade, eu nem precisava fazer esse cálculo, porque como eu tenho a mesma proporção, 2 para 2, se eu tenho 8 litros, eu vou ter também 8 litros do N2. Show de bola? Corroborando aqui a nossa informação. E o volume do oxigênio? Olha só, quem vai ser o Y? 5 vezes 8 dividido por 2, usando meios pelo extremo, certo? 5 vezes 8, 40, dividido por 2, 20, certo? Então, são necessários 8 litros do gás nitrogênio mais 20 litros do gás oxigênio para produzir
os 8 litros do N2O5. Então, casos envolvendo gases, se estiverem nas mesmas condições, é um cálculo direto. Tudo bem, turminha? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Valeu!